Olá, aqui estamos mais uma vez na sequência da série Jesus Cristo está voltando. Eu gostaria de comentar hoje um pouquinho com você sobre sistemas, também visto, se você analisar a fundo, a 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta no capítulo 3, versículos de 1 a 9. E hoje eu gostaria de falar sobre sistemas. Não há dúvidas de que 2020, mais precisamente por volta de 17 de março, Brasil, o mundo, às vezes uma semana antes, uma semana depois, ou questão de dias, passou pelo mesmo processo. Uma coisa que eu gostaria de falar é exatamente sobre isso. Houve uma quebra de sistema. E, em geral, quando se há uma quebra de sistema, já se pensa na instalação de um novo sistema. Quem nunca chegou num banco ou numa repartição para acertar ou pedir uma informação ou algo que você foi ali para ter um acerto e ouviu da pessoa atendente: desculpe, senhor, o sistema está fora do ar. Desculpe, senhora, o sistema acaba de cair. Você olha no relógio, você pensa na sua agenda diária e logo você diz: estragou o meu dia. Eu gostaria de compartilhar com você. Há 12 anos eu escrevi este livro, O Grito, que era o meu desabafo com o que estava acontecendo no país e vendo o próprio país se desmantelar diante daquela situação. E eu escrevi este livro, O Grito, fazendo uma analogia e tratando das anomalias e patologias sociais do nosso país. Na realidade, eu adotei esse nome, O Grito, parafraseando o pintor norueguês Edvard Munch, na sua obra datada de 1893, e assim eu quis dar o meu grito naquele momento sobre o que vinha acontecendo no país e prevendo que não precisava ser tão inteligente assim para ver no que daria. E deu, infelizmente, o atoleiro que nós estamos vivendo no momento. Naquele livro, no livro O Grito, eu trouxe 4 situações de quebra de sistema. Depois disso houve outras, mas nenhuma com tamanho impacto quanto a que nós estamos vivendo em 2020. E você precisa entender isso para você ver os sistemas se renovando, se realinhando ou sendo de vez enterrado para que surjam outros. E eu gostaria de falar sobre esses 4 sistemas ou 4 fotos que o mundo viu ou situações e que trouxeram profundas lições a quem esteve atento a elas. Uma delas foi aquela garota vietnamita correndo nua pela estrada e o seu desespero na explosão das bombas norte-americanas logo atrás dela. Aquela foto mostra o desespero dos inocentes diante do poderio do invasor inconsequente. Aquela foto é estudada, é lida, é meditada. Até hoje, outro dia eu ouvi a entrevista, já uma senhora, já quase de idade, que sobreviveu e ficou muito marcante a sua fragilidade, quase um sopro de vida correndo pela rua nua, totalmente nua, e aqueles bombardeios por detrás mostrando a injusta, vamos dizer assim, luta entre o fraco e o forte, entre os sistemas operantes naquela época. A segunda foto que eu trouxe nesse livro fala do jovem chinês enfrentando 4 tanques de guerra. Não é do inimigo, não. Do seu próprio governo, do seu próprio país. Quanta coragem daquele jovem diante de tanta covardia. O que o sistema é capaz de fazer com seus próprios filhos na demonstração de poder. Essa foto também, infelizmente, por causa de ideologias, alguns tentam usá-la de outra maneira,
mas mostra de novo a fragilidade do ser humano, o que é uma pessoa diante de 4 tanques de guerra, como se fosse uma nação sendo bombardeada. E na realidade era a nação bombardeando a sua própria nação, e nós vemos o resultado disso. A terceira foto, não menos importante que as outras duas, a foto da queda do Muro de Berlim, ocorrida em novembro de 1989. A reação das mães de ambos os lados do muro até a sua iminente queda. O grande dilema do sistema dividindo seus próprios filhos com um muro de vergonha, de medo e de morte. Uma coisa muito interessante, por muitos anos após a Segunda Guerra, se travou a chamada Guerra Fria, a luta entre os poderes ocidental e oriental, enfim, várias conversas de representantes dessas nações para resolver ou tentar fazer isso ou aquilo outro. Nada adiantou. E num dia comum, num dia que não havia reunião de Estado, de presidentes, de reis e rainhas, de primeiros ministros, um dia comum. É muito interessante que se diga isso. Em novembro de 89, aquele muro é derrubado e o mundo inteiro reconstrói uma história que teve muito sangue, muita dor e muitas lágrimas. E a quarta foto, quem não se lembra de 11 de setembro de 2001? De novo, um dia comum, um dia normal. Nós observamos a guerra entre 2 sistemas, e na época os sistemas mais poderosos daquele momento. Cenas típicas de um filme de superprodução. Todo mundo assistia aquilo boquiaberto, mas não era filme. Muito embora tenha sido gravado vários vídeos e depois disso se produziram vários filmes. Mas o 11 de setembro não foi cenário aliás, não foi uma gravação para se assistir um filme no cinema. Ele foi, de fato, uma quebra de sistema, e a partir dali o mundo ficou diferente. Não só nos aeroportos, mas também na relação entre as nações. Nós estamos vivendo em 2020, mais uma quebra de sistema. E nós temos que entender isso para que nós possamos sair disso. O que são os sistemas e por que eles causam tanto impacto em nossas vidas? O sistema, ele se alimenta de sangue, de cérebros, de corações, de dinheiro, de energia e de vidas. Muitas vidas. Aqui está exatamente o problema com os sistemas. Tudo começa com um sonho, com um ideal, com uma bandeira, uma luta por uma causa nobre, a defesa de um patriotismo, muitas promessas, mudanças, e como ouvimos promessas de mudanças, com um contingente que se consegue, logo se transforma em um movimento. Daqui a pouco, logo, aquilo que era queridinho e especial se envolve com seus tentáculos, sufocando e matando, e nós sentimos o peso de um sistema. Logo, todos caem no mesmo lugar comum e se transforma num sistema poderoso. É muito interessante que é fácil se perder o ideal no meio, por causa do sistema, a formatação dele. Quantas pessoas, ao ouvirem a prédica, a mensagem, mas se ilude e fala, esse ou aquele vai ser o nosso salvador da pátria. E ao se permitir sistematizar, logo nós observamos os monstros que são criados, de várias cabeças. Logo corrompem e são corrompidos, castram, compram, vendem, matam, se for preciso. Mas o sistema para o qual trabalham, o sistema para o qual pulsam, tem que ser mantido. Tudo pelo sistema. Perde-se o ideal, como eu disse. Historicamente,
Esta perda se dá ao menos por 5 características em todos os sistemas: busca pelo poder, vislumbre com o poder, comprometimentos com o poder pelo poder, a sua perpetuação no poder. Mas o pior de tudo é que uma vez que se chegou lá, se perde o alvo e se repete os erros anteriores. Aí está a grande enganação, e é aí que todos nós nos sentimos enganados, desesperançados. O sistema é um conjunto de elementos interconectados de modo a formar um todo organizado. É preciso que você perceba, sinta e veja quem é, onde está e como ele age. É uma definição que acontece em várias disciplinas. Por exemplo, na biologia, na medicina, na política, na informática, na administração, na religião. Vindo do grego, o termo sistema significa combinar, ajustar, formar um conjunto. Todo sistema possui um objetivo, embora às vezes seja difícil identificá-lo. Por exemplo, quando não conseguimos visualizar o meio ou ambiente em que ele está inserido. O pior é quando ele usa o linguajar, quando ele usa cores, quando ele usa palavreados de quem ele quer admitir, e para que assim iluda e faça a sua composição. Um sistema consiste de componentes, de entidades, partes ou elementos, embora possam ser vistos como subsistemas, e as relações entre eles. A integração entre tais componentes pode se dar por fluxo de informações, matéria ou energia. É muito importante nós entendermos para que nós saibamos se nós estamos trabalhando para um sistema, se nós estamos querendo ou não, sabendo ou não, informados ou não, indo ou estando dentro de um sistema e que nós negamos a sua eficácia, a sua existência ou o seu poder, mas de fato defendemos esse sistema com unhas e dentes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a não vivermos alimentando um sistema, mas que nós possamos ter a liberdade que Cristo nos ofereceu para que possamos assim estar implantando neste mundo o reino de Deus e não um sistema de homens. Eu gostaria de estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, essa irmã, esse amigo que está me ouvindo agora. Que o Senhor liberte a sua mente, o seu coração dos tentáculos de sistemas e que esse meu irmão e essa minha irmã não tenha medo da liberdade. Liberdade esta que só é encontrada em Cristo Jesus. Nos livre dos sistemas, abra os olhos do nosso coração para não sermos enganados e que a nossa vida seja gasta em todos os seus momentos na implantação do teu reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém.